Nossos correspondentes mostram ao vivo como serão os ritos de despedida da rainha e a coroação do novo rei. A gente vai lembrar também a trajetória, os dramas familiares e as transformações testemunhadas por Elizabeth II, a rainha que ocupou mais tempo o trono britânico. Enquanto os protagonistas de cada época entravam para os livros de história, a rainha da Inglaterra continuava segura e firme à frente da complexa engrenagem que é uma casa real. O Reino Unido acordou hoje com um olho no passado e outro no futuro. Por um lado, o fim de uma era, um dos reinados mais marcantes da história. Ao longo de 7 décadas, Elizabeth II conquistou a admiração dos súditos, enfrentou dramas familiares e assistiu às grandes transformações do mundo. Por outro lado, o início imediato de uma nova era. O agora rei Charles III faz hoje seu primeiro pronunciamento como monarca. Ele assume o trono num dos momentos mais turbulentos da história do Reino Unido e diante de inúmeros desafios. Para trazer todos os detalhes dessa transição ao vivo, a gente hoje vai contar com Cecília Malan, em Londres, e Murilo Salviano, em Edimburgo, na Escócia. Começando pela Cecília, que está lá em frente ao Palácio de Buckingham, onde britânicos prestam homenagens. Desde ontem, né, Cecília, uma grande movimentação por aí. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Enorme a movimentação, um fluxo constante de gente indo e vindo. O governo acaba de declarar que o período oficial de luto vai durar até 7 dias depois do funeral, que ainda está sem data. Não há obrigação de cancelar eventos esportivos e de entretenimento. Isso fica a critério de cada organizador. Ontem já houve homenagens em partidas de futebol. Estamos aqui testemunhando essa enorme ruptura na vida dos britânicos e a falta que essa presença constante, calma e graciosa fará. Os súditos se despedem do melhor exemplo de dever público digno. Deixam flores aqui do lado de fora do Palácio de Buckingham, como vocês podem ver, e se despedem de quem viveu todos os dias pela promessa que fez no aniversário de 21 anos, de dedicar a vida ao serviço irrestrito. Não me arrependo desse juramento, ela disse recentemente. Elizabeth II é a única monarca britânica que a maioria de nós já conheceu. Ela representava estabilidade e ordem. Agora essa corda, esse fio se rompeu. Teremos pela frente dias de tristeza e também de espetáculo, com rituais e simbolismos de sobra. Será tudo sobre ela, mas sobre nós também. E por isso existe esse desejo de estar na rua, de ver com seus próprios olhos, de fazer parte dessa multidão. Vamos ver agora como os súditos estão homenageando a rainha na reportagem de Felipe Coalho. Nem a chuva, nem o frio com a chegada da noite espantaram o povo da frente do Palácio de Buckingham, residência oficial de Elizabeth II. O país inteiro está muito chateado, chocado e triste com a notícia, conta essa médica moradora de Londres. O rosto de Elizabeth II está por toda parte. Letreiros enormes que marcam o início e o fim de sua vida, como este em Piccadilly Circus, uma das praças mais visitadas em Londres. Os turistas sentem que estão vendo a história ser escrita com o fim de uma era. Cada momento importante na história moderna desde a Segunda Guerra Mundial, ela foi parte integral e vai fazer falta, conta esse canadense. Não consigo acreditar que ela se foi. Somos da Austrália e é devastador ver a monarca mais longeva morrer, infelizmente. Para os ingleses que têm ido até o Palácio de Buckingham, a sensação de vazio, mesmo já com um novo rei. Sei que Charles é o rei agora, né? Mas sempre achei a rainha fantástica, como um modelo para todos. Nunca errou um passo. Sei que as pessoas têm questões complicadas com monarquias, a família real e impérios, tudo bem. Mas ela realmente é uma figura memorável, líder do país há tanto tempo. O corpo da rainha Elizabeth II ainda está na Escócia e só deve chegar aqui no Castelo de Buckingham amanhã, seguindo rituais funerários. Essa vai ser uma cerimônia longa que deve durar mais de uma semana. Até lá, britânicos e turistas lotam as ruas de Londres para relembrar a história de vida da monarca. E vocês podem ver muitas pessoas por aqui, debaixo de chuva, para prestar uma última homenagem à rainha Elizabeth II.
Aqui, a arte de planejar grandes funerais, a solenidade, os detalhes excessivos é a expressão de uma certa competência nacional. O teatro faz parte e ninguém mais faz isso como os britânicos. Mas há duas coisas acontecendo aqui agora: a morte de um soberano e também a formação de um novo rei. A sucessão faz parte do trabalho, é uma oportunidade para que a ordem seja afirmada, a continuidade garantida. Essa transição para o reinado de Charles III vai se misturar com a dor. Afinal, como dizia Elizabeth II, a vida consiste em primeiros encontros e também despedidas finais. Na próxima meia hora, vamos acompanhar uma salva de tiros. Serão 96, um para cada ano de vida da matriarca da nação. Haverá homenagens também na Escócia, onde a rainha morreu ontem. E de onde fala o repórter Murilo Salviano. Bom dia, Murilo. Oi, Cecília, bom dia para você, para todos que nos acompanham. A família real britânica passou essa última noite aqui na Escócia, no castelo de Balmoral, onde a rainha faleceu. E a gente vai mostrar para vocês agora a movimentação que está acontecendo aqui pertinho da Queen's Gallery. Foi neste lugar que a família real pediu para que as homenagens fossem feitas, depositadas. Nessa fila aqui, vocês podem ver, são as pessoas olhando os quadros, né? O quadro que anuncia oficialmente a morte da Rainha Elizabeth. E um pouco ali para a esquerda é o lugar onde as pessoas estão depositando coroas de flores, homenagens à Rainha Elizabeth. Bom, o príncipe Charles, né, agora rei Charles, e a rainha consorte Camila embarcaram agora há pouco para Londres. Ali, Charles vai participar dos seus primeiros compromissos públicos à frente do trono. Ele deve se encontrar com a primeira-ministra britânica Liz Truss e também depois encontra integrantes daquele conselho, que foi formado por autoridades e também nomes, né, mais personalidades ali do Reino Unido, que vão proclamá-lo rei, né, o novo monarca do Reino Unido. Inclusive, acabou de ser marcado. Amanhã, 10 horas da manhã, deve acontecer essa proclamação. Ainda não existe um calendário oficial divulgado com detalhes sobre o funeral da rainha, mas a expectativa é de que o corpo dela seja trazido de Balmoral, do castelo onde ela faleceu, aqui para a Escócia, Edimburgo. Deve passar pelo Palácio de Holyrood, que é a residência oficial da família britânica aqui no Reino Unido. Em seguida, vai para a Catedral St. Giles, onde deve acontecer uma cerimônia aberta ao público. Deve durar ali uma cerimônia de cerca de 24 horas, com vigília, participação de integrantes da família real, e só depois esse corpo de Rainha Elizabeth deve seguir, portanto, para Londres. Ana. Obrigada, Murilo, pelas suas informações ao vivo aí da Escócia. A gente volta a conversar ainda nessa edição. O reinado de Elizabeth II foi o mais longo do Reino Unido e o segundo mais longo entre todos os monarcas do mundo. Só Luís XIV da França teve um reinado maior. O Rei Sol, como era conhecido, ficou 72 anos, 3 meses e 20 dias no poder, isso entre a metade do século XVII e o começo do século XVIII. Elizabeth II ficou 70 anos, 6 meses e 2 dias no trono, de 1952 até o dia de ontem. O terceiro reinado mais longo pertence ao rei Rama IX, da Tailândia. Foram 70 anos, 3 meses e 1 dia à frente do poder até 2016. A duração do reinado foi superado pelo de Elizabeth II por apenas 3 meses. A gente vai ver agora momentos marcantes do reinado dela. Ser da realeza significa viver em uma bolha de luxo e privilégios. As joias e os castelos impressionam. Mas a tradição pesa e impõe sacrifícios. Desde pequena, Elizabeth aprendeu que a coroa exige o abandono de vontades individuais. Monarca, afinal, não tem liberdade de expressão, não escolhe carreira nem crença e até pouco tempo atrás não escolhia nem com quem casar. Em 1936, o tio de Elizabeth, o rei Eduardo VIII, inverteu a ordem das coisas. Abdicou do trono para viver um grande amor. A
princesa viu o pai ser coroado, uma responsabilidade que ele não queria, mas o senso de dever falou mais alto. E ela seguiria o exemplo à risca quando Jorge VI faleceu depois de 15 anos de reinado. Elizabeth virou rainha diante do olhar atento dos súditos. Foi a primeira transmissão ao vivo de uma coroação. Era 2 de junho de 1953, a coroação do mais longo reinado da história britânica. Nas ruas, 3 milhões de pessoas saudaram a monarca e seu marido, o príncipe Philip. Ela, descendente direta da dinastia Windsor, ele, tataraneto da rainha Vitória. Primos que se apaixonaram na adolescência e nunca mais se largaram. Durante mais de 7 décadas, sentiram na pele as constantes transformações desse mundo em movimento. Do racionamento da Segunda Guerra Mundial, aos excessos do consumismo, passando por avanços tecnológicos que levaram o homem à Lua e à era digital. Foram mudanças radicais de cultura, de hábitos, de líderes. 15 primeiros ministros governaram o Reino Unido em nome dela. A Igreja Anglicana, da qual ela era chefe, teve 7 arcebispos. E os católicos, 7 papas, de Pio XII a Francisco. Enquanto os protagonistas de cada época entravam para os livros de história, a rainha da Inglaterra continuava segura e firme à frente da complexa engrenagem que é uma casa real. Elizabeth II sobreviveu também a traumas mais pessoais. A morte do tio de seu marido num atentado terrorista e da ex-nora, a princesa Diana, num acidente de carro. A rainha chegou a ser criticada pela demora em lamentar publicamente uma perda tão grande sentida em todo o reino. Na década de 90, o incêndio do castelo de Windsor, onde ela viveu muitos anos, destruiu memórias. Em 2002, ao completar 50 anos de reinado, perdeu a irmã e, semanas depois, a mãe. O que nunca falhou foi a compostura, o profundo senso de obediência à coroa. Até os críticos mais ferozes reconhecem que a rainha sempre colocou os deveres reais em primeiro lugar. Os papéis de mãe, esposa e mulher vinham depois. Quando o companheiro da vida toda morreu em abril de 2021, apesar da imensa tristeza, ela fez questão de dar o exemplo. Usou máscara e respeitou o distanciamento no funeral do príncipe Philip, exigências da pandemia de Covid que varreu o mundo. Mais do que uma atração turística que despertava fantasia e curiosidade, ela se tornou uma presença constante na vida dos britânicos. Foram mais de 25 mil dias dessa próspera era elisabetana. Vamos voltar agora ao vivo até Londres, que se prepara para as cerimônias de sucessão no trono britânico. Agora de manhã, Cecília, houve várias outras homenagens à Rainha Elizabeth por aí.
Agora há pouco, Ana, teve a salva de tiros no Hyde Park em homenagem à Rainha Elizabeth. Foram 96 disparos, um para cada ano vivido. Essa celebração se repetiu em outras cidades do reino e é uma tradição que existe há séculos para marcar ocasiões e datas importantes, como, por exemplo, a morte da Rainha Vitória em 1901 e também de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro, em 65. O parlamento também se reuniu para marcar a morte da matriarca da nação e o início de uma nova era com Charles III. Houve um minuto de silêncio na abertura da sessão. O líder trabalhista elogiou a dedicação de Elizabeth ao serviço público. Ex-primeiros ministros também falaram. Theresa May lembrou de momentos com Elizabeth e disse que foi a pessoa mais notável que conheceu em toda a vida. Para a atual primeira-ministra Liz Truss, Elizabeth foi a maior liderança que o mundo já teve. Sobre o novo rei, disse que Charles herdou o mesmo senso de dever inabalável da mãe. Eu fico por aqui, no Palácio de Buckingham, na companhia dos súditos, de jornalistas do mundo todo e de admiradores da família real britânica, que vai precisar se reinventar agora. Obrigada, Cecília. Hora das nossas últimas notícias, começando com Murilo Salviano, que segue nessa cobertura. Está lá na Escócia. Murilo. Aqui na Escócia, muita expectativa para o primeiro pronunciamento do rei Charles III. Esse discurso dele à nação deve ser por volta de 14h, horário de Brasília. Ele está em deslocamento neste momento em direção a Londres, onde deve participar dos primeiros compromissos públicos, o encontro com Liz Truss, a nova primeira-ministra, e também com o conselho que vai proclamá-lo amanhã o novo monarca do Reino Unido. A gente segue acompanhando daqui todas as homenagens que são feitas à rainha, bem de pertinho, por um dos primeiros lugares onde a rainha deve passar. Um bom dia para vocês. Aqui em São Paulo, a gente se despede com essa imagem do céu de São Paulo, que hoje amanheceu tomado pela poluição provocada pelo ar seco e principalmente pela fumaça densa que veio de queimadas na Amazônia, viu? Aliás, essa fumaça está se espalhando pelo centro-oeste do país. Só até demorou para aparecer, tá difícil respirar, garganta arranhando. E aí a recomendação é muita água. Os meteorologistas avisam que o ar só melhora quando chover amanhã ou domingo. Bom final de semana a todos. Daqui do Planalto Central do Brasil, a gente acompanha a votação no plenário virtual do STF da suspensão da lei que fixou o piso salarial dos profissionais da enfermagem. O ministro Luiz Roberto Barroso votou por manter a decisão dele, que suspende a lei do piso até análise dos impactos na qualidade dos serviços de saúde no orçamento de municípios e estados. O ministro Barroso já disse que busca encontrar fontes de financiamento e que é a favor do piso salarial da enfermagem. O julgamento da liminar termina na próxima sexta-feira. Bom dia, bom fim de semana a todos. Obrigada, Heraldo. Bom, e você tem outras informações sobre as homenagens à Rainha Elizabeth e a sucessão no Reino Unido ao longo de toda a nossa programação, a começar pelo encontro com a Patrícia Poeta, que segue também nessa cobertura, né, Patrícia? Bom dia. É isso, Ana. A gente está acompanhando essas homenagens no mundo todo. A Rainha Elizabeth, que nos deixou ontem, né, aos 96 anos, e vamos receber várias convidadas aqui que conheceram a Rainha Elizabeth, vão contar aí os bastidores, como era Elizabeth fora das câmeras. Isso é daqui a pouquinho, Ana, é só você passar a bola pra gente, que a gente assume daqui. Beijo grande pra você. É isso, beijo, Patrícia, vocês de casa, então fica com o encontro e a gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá.